A inspeção permanente é realizada nos frigoríficos pelo médico veterinário do serviço de inspeção e por seus auxiliares. Na chegada dos animais, são avaliados os documentos sanitários e as condições de saúde do rebanho. É a chamada inspeção ante-mortem. Entretanto, nesta etapa, não é possível detectar os animais infectados pela cisticercose. Os cisticercos presentes nas carcaças são identificados na inspeção pós-mortem, ou seja, aquela realizada após a morte do animal. A inspeção pós-mortem consiste no exame de todos os órgãos e tecidos, através de observação, apreciação de seus caracteres externos, palpação, abertura dos gânglios linfáticos, além de corte sobre o parênquima dos órgãos quando necessário. Vejamos como é feita a inspeção dos órgãos de escolha para a detecção de cisticercos bovis em carcaças bovinas. Primeiramente, faça a inspeção da cabeça. Incisa-se sagitalmente os masséteres, praticando o corte duplo, a fim de devassar tanto os masséteres externos como os internos dos dois lados. Também serão cortados sagitalmente os pterigoides. As incisões serão sempre extensas e profundas, de modo a oferecer o máximo de superfície à exploração da cisticercose. Incisa-se no sentido longitudinal os nodos linfáticos parotidianos e as glândulas parótidas, acompanhando sempre com a vista a penetração progressiva do fio da faca. Em seguida, a língua é observada externamente, palpada e praticados cortes quando surgir suspeita quanto à existência de cistos ou quando encontrados cistos nos músculos da cabeça. Examina-se a superfície externa do coração e faça uma incisão longitudinal da base à ponta através da parede do ventrículo esquerdo e do septo interventricular. Examina-se a superfície de cortes, bem como as superfícies mais internas dos ventrículos. Caso já tenha sido verificada a presença de cisticercos bovis na cabeça ou na língua, deve-se realizar largas incisões em toda a musculatura do órgão, tão numerosas quanto possível. Caso seja encontrado um cisticerco em qualquer área da carcaça, esta, juntamente com seus órgãos e a cabeça correspondentes, devem ser convenientemente assinalados pela inspeção e diretamente conduzidos ao DIF, Departamento de Inspeção Final. Por isso, é de extrema importância que haja sempre a identificação e sincronia entre órgãos e carcaças. Na inspeção final, identifica-se a lesão parasitária inicialmente observada e examina-se sistematicamente os músculos mastigadores, o coração, a porção muscular do diafragma, inclusive seus pilares, bem como os músculos do pescoço, estendendo-se o exame ao intercostal e aos outros músculos, sempre que necessário. Deve-se evitar, tanto quanto possível, cortes desnecessários que possam acarretar maior depreciação à carcaça. O exame, em síntese, consiste em uma completa e atenta revisão daqueles praticados nas linhas de inspeção, comportando ainda, eventualmente, pesquisas mais profundas que permitam ao técnico bem fundamentar suas conclusões, firmar seu julgamento e a destinação conveniente. É importante ressaltar que nenhuma carcaça que tenha passado pelo DIF poderá ser exportada, devendo, portanto, ser marcada com as letras NE, não exportar. Quando a infestação pelos cisticercos bovis for intensa ou quando a carne é aquosa e descorada, a carcaça deve ser condenada. Entende-se por infestação intensa quando um ou mais cistos são encontrados em várias incisões da musculatura e numa área correspondente a aproximadamente a palma da mão. Quando a infestação pelos cisticercos bovis for discreta ou moderada, faça rejeição parcial da carcaça, ou seja, são removidas e condenadas todas as partes com cisto
inclusive os tecidos circunvizinhos. As carcaças são recolhidas às câmaras frigoríficas ou desossadas, e a carne tratada por salmoura pelo prazo mínimo de 21 dias, em condições que permitam, a qualquer momento, sua identificação e reconhecimento. Caso a temperatura da câmara seja mantida sem oscilação e no máximo a 1 grau Celsius, esse período pode ser reduzido para 10 dias. Se a infestação for maior que a moderada, mas não alcance generalização, a carcaça será destinada à esterilização pelo calor. Podem ser aproveitadas para consumo as carcaças que apresentem um único cisto já calcificado após remoção e condenação dessa parte. Em todos os casos, serão condenados pulmões, coração e porção carnosa do esôfago. As outras vísceras e a gordura das carcaças poderão ser destinados ao consumo ou à refrigeração, sem qualquer restrição, desde considerada isentas de infestação. Os intestinos podem ser aproveitados para envoltório, depois de trabalhados como normalmente. Quando se tratar de bovinos com menos de 6 meses de idade, a pesquisa do Cisticercus bovis pode ficar limitada a um cuidadoso exame da superfície do coração e de outros músculos normalmente visíveis. Para a identificação do Cisticercus celulose em suínos, a inspeção é feita da seguinte forma. Faça uma incisão ventral mediana da região cervical, desde a entrada do peito até a região ventral anterior do corpo da mandíbula. Esse corte permite a abertura e o debridamento da papada, de maneira a expor os músculos masséteres e pterigoides e os nodos linfáticos. Incisa sagittalmente os músculos mastigadores, praticando incisões extensas e profundas, de modo a oferecer o máximo de superfície à exploração. Incisa-se, no sentido longitudinal, os nodos linfáticos parotídeos e as glândulas parótidas. Examina-se interna e externamente os nodos linfáticos da papada, de forma visual, buscando encontrar possíveis lesões, verificando a coloração do tecido adiposo da região cervical. Finalmente, incisa-se longitudinalmente os nodos linfáticos cervicais, retrofaríngeos e mandibulares. Realiza-se um exame visual do coração e pericárdio. Incisa-se o saco pericárdico e examina-se visualmente a superfície do coração sobre água morna. Faça a palpação do órgão e incisa-se longitudinalmente o coração esquerdo, da base ao ápice, estendendo essa incisão através da parede interventricular até o coração direito, expondo as cavidades atrioventriculares e examinando o endocárdio e as válvulas cardíacas. É feito o exame visual externo da língua, massas musculares, faringe, laringe e tecidos adjacentes. Após a palpação do órgão, faça um corte longitudinal profundo na face ventral mediana. Em animais descartados da reprodução, deve ser feita a pesquisa da cisticercose no diafragma, mesmo que esta parasitose não tenha sido detectada nas demais linhas de inspeção. Para julgamento dos destinos das carcaças suínas, aplicam-se as mesmas medidas dos bovinos. Permite-se ainda o aproveitamento de tecidos adiposos, procedentes de carcaças com infestações intensas, para o fabrico de banha, rejeitando-se as demais partes do animal. As carcaças reinspecionadas, tanto de bovinos como de suínos, serão assinaladas de acordo com o destino dado pelo médico veterinário responsável pela inspeção final, carimbadas conforme os modelos oficiais, previstos na legislação. As marcações deverão ser feitas à faca, na região torácica externa de cada meia carcaça. As carimbagens dos destinos condicionais e condenações serão aplicadas sobre as paletas de ambas as meias carcaças.